em esperar até que eu fosse guiada a alguma pessoa que me curasse. Mas as coisas antigas haviam passado, e eis que todas as coisas se fizeram novas. Fiquei completamente curada antes que tivesse encontrado um cientista ou alguém que soubesse algo acerca da ciência cristã, e antes que tivesse lido uma só linha de qualquer outra literatura da ciência cristã, a não ser uma página de um pequeno folheto. Portanto, é absolutamente certo que a cura foi de todo impessoal, como foi também o ensinamento, que me habilitou a começar no mesmo instante a demonstrar o poder da verdade para destruir todas as formas de erro. E.J.W. North Yakima, Washington, Estados Unidos. Achar o verdadeiro médico é com profundo sentimento de gratidão que envio aqui os pormenores de minha cura pela ciência cristã. Enquanto visitava uns amigos na região sudoeste de Ontário, há cerca de 3 anos, tive minha atenção atraída para a ciência cristã e para as curas maravilhosas que estava operando. Havia 25 anos que eu morava em Nova York, mas pelo que me recordo, nunca ouvira antes falar na ciência cristã. Até aquela época, e durante 17 anos, havia sofrido de indigestão e gastrite na sua pior forma, sentindo-me frequentemente acometido pelo que parecia ser uma pressão sobre o coração. Tive asma durante 4 anos, e havia 4 anos que usava óculos. Parecia-me que eu já havia ciência e saúde fruto 609 engolido todos os medicamentos conhecidos para curar-me da indigestão, mas estes propiciavam apenas um alívio temporário. Comprei um exemplar de Ciência e Saúde, e pela simples leitura desse grandioso livro, fiquei completamente curado de todos os meus males físicos, no espaço de 2 semanas. Daquele dia para cá, nunca mais tomei remédios, e graças à ajuda de Deus e à maravilhosa luz que me foi revelada pela leitura do livro da Sr.Ag, espero nunca mais ter de fazê-lo. Costumava fumar de 8 a 10 charutos por dia, e também tomava, de vez em quando, bebidas alcoólicas, mas meu desejo dessas coisas desapareceu, e creio que será assim para sempre. Sou viajante constantemente e sou convidado a beber, mas não é nenhum esforço recusar o convite, e em muitas ocasiões descubro que minha recusa ajuda a outros. Embora eu tenha em alta conta o ter ficado livre de meus males físicos, tudo isto se reduz a uma insignificância comparado com a elevação espiritual que a ciência cristã me trouxe. Havia mais de 10 anos que eu não entrava numa igreja para assistir a um culto, até que entrei numa igreja da ciência cristã. O que vi e experimentei aí pareceu-me tão genuíno que gostei da ciência cristã desde o começo. Nunca recebi um tratamento, cada polegada do caminho foi percorrida mediante o estudo e a demonstração prática, e sei que todos podem fazer o mesmo, se fizerem um esforço nesse sentido. Desde que ingressei na ciência pude vencer, numa só noite, pela leitura de Ciência e Saúde, um caso de um abscesso no dente, também um grave ataque de gripe, em 36 horas, obedecendo ao preceito bíblico, médico, cura-te a ti mesmo. BHN, Nova York, Estados Unidos. Câncer e tuberculose curados durante muitos anos sofria intensamente de um câncer interno e de tuberculose. Fui tratada pelos melhores médicos de Nova York, Minneapolis e Duluth, sendo Ciência e Saúde 610 frutos finalmente dada como incurável, e nessa ocasião ouvi falar na ciência cristã. Uma vizinha, que havia sido curada de tuberculose, gentilmente emprestou-me Ciência e Saúde pela Sr.Ag, livro esse que li e que me interessou. Dentro de 3 meses estava curada, e foi unicamente a verdade contida nesse livro que não só me curou dessas doenças, mas também me restaurou mentalmente. Desde então, faz 11 anos, não fiquei de cama nem sequer um dia. Tive numerosas demonstrações muito boas durante esse tempo, passei por muita prova de fogo, mas essa abençoada verdade tem me feito resistir em ocasiões em que me parecia estar sozinha, mas Deus estava comigo. Quero mencionar aqui uma demonstração de parto sem dor, que tive depois de chegar a Idaho. Pode ser que isto ajude a alguma irmã que leia o jornal para procurar uma demonstração deste gênero, como eu fiz antes de nascer meu filho. Como havia escassez de boas domésticas por aqui, continuei eu mesma a atender a meus afazeres domésticos até o momento do parto, e encontrava-me em perfeito estado de saúde. Certa manhã despertei meu marido às 5 horas, e às 5h30 a criança havia nascido, sem que ninguém estivesse presente, a não ser meu marido e eu. Foi uma grande surpresa para os demais membros da família ver-me sentada junto à lareira, com o recém-nascido ao colo.
Outro filho meu trouxe-me o desjejum, que comi com bom apetite. Ao meio-dia reuni minha família na sala de jantar. No segundo dia saí para a varanda, no terceiro andei pelo quintal, e desde então sempre tenho estado de perfeita saúde, sendo já decorridos agora 3 anos. A mim, que antes havia passado por indizível agonia, com médico a me assistir, isto pareceu maravilhoso. Espero que isso desperte o interesse de alguém que ande em busca da verdade, e desejo exprimir meu amor sincero à nossa líder bem-amada, que nos deu a chave das Escrituras. ECC, Lewiston, Idaho, Estados Unidos. Ciência e Saúde. Fruto 611. Um caso digno de nota. Há 9 anos, meu único filho estava entre a vida e a morte. Alguns dos melhores médicos de Boston haviam declarado que esse caso era incurável, dizendo que, se o menino vivesse, ele seria toda a vida um doente e aleijado. Um de seus males era catarro gástrico. Só lhe era permitido comer pouca coisa, e mesmo depois de haverem sido tomadas todas as precauções, ele sofria de tal modo que ficava em espasmo durante meio dia. Era também raquítico. Os médicos diziam que não havia um só osso normal no corpo do menino. Foi na ocasião em que o menino parecia estar na sua maior agonia, e quando eu me achava no mais profundo desespero, que ouvi falar, pela primeira vez, na ciência cristã. O portador das boas novas só soube dizer-me que viesse ouvir as maravilhosas coisas que a ciência cristã estava fazendo. Aceitei o convite, pois estava disposta a experimentar qualquer coisa para salvar meu filho, e à noite, na sexta-feira seguinte, assisti pela primeira vez a uma reunião que se realizava em a Igreja Mãe, a Igreja de Cristo, o Cientista. Muito antes que o culto começasse, todos os assentos estavam ocupados, o que para mim foi uma surpresa, porque se tratava de uma reunião semanal comum, e naquela noite depreendi dos testemunhos dados que a ciência cristã era a religião que eu estivera procurando havia anos. No dia seguinte, fui procurar um praticista, mas não pude falar com aquele que me havia sido recomendado, porque ele estava muito ocupado. A caminho de casa vieram-me ao pensamento alguns dos testemunhos que ouvira na noite anterior, de pessoas que haviam sido curadas pela simples leitura de Ciência e Saúde. No mesmo instante resolvi arranjar emprestado um exemplar desse livro, sem imaginar o sacrifício que minha amiga iria fazer ao prestar-me tal favor, fui pedir-lhe que me emprestasse seu Ciência e Saúde. Nunca vi alguém separar-se com tanta relutância de um livro como o fez minha amiga ao ceder-me seu exemplar do livro-texto. Li o livro em casa, em silêncio e em voz alta, de dia e de Timothy Schurchoff-Schrist, Cientista Ciência e Saúde 612 Frutos Noite, e embora me parecesse que não o compreendia, a cura começou a realizar-se imediatamente. A boquinha do menino, que havia ficado retorcida pelos espasmos, voltou ao seu estado normal e logo o menino pôde levantar-se, brincar e correr pela casa como qualquer outra criança o faria. Nessa época decidimos mudar-nos para o longínquo oeste dos Estados Unidos. Era eu, então, principiante na ciência, e meu marido receava muito que a viagem produzisse uma recaída na criança, mas, em vez disto, o menino continuou a melhorar. Durante as 2 semanas que viajamos, eu lia constantemente a Bíblia, o livro Ciência e Saúde e Miscellaneous Writings, escritos diversos, tendo sido nós os únicos em nosso vagão que não enjoamos durante toda a viagem. Os membros do menino endireitaram-se perfeitamente, ele comia tudo o que desejava e, há anos, é um menino normal e sadio em todos os sentidos. Atravessou incólume algumas das piores formas de contágio. Eu vinha lendo Ciência e Saúde durante vários meses, antes de pensar em mim mesma e em meus numerosos males. Nunca havia sido muito robusta, e alguns de meus males, segundo se supunha, eram hereditários e crônicos, daí ter atravessado muitos anos aborrecidos, crente de estar sob as leis da medicina e da hereditariedade. Pouco antes de começar a ler Ciência e Saúde, havia passado o meio-dia fazendo-me examinar os olhos por um dos mais eminentes oculistas de Boston. Seu veredicto foi que meus olhos estavam em estado de lástima e que eu sempre teria de usar óculos. Nesse ínterim, comecei a ler Ciência e Saúde e, quando pensei nos meus olhos, já não tinha necessidade de óculos. Durante todos esses anos, desde que ingressei na ciência, tenho usado meus olhos incessantemente, tanto de noite como de dia, fazendo, sem precisar do auxílio de óculos, toda a espécie de trabalhos que forçam a vista.
Fiquei curada de todos os meus males enquanto procurava a verdade para meu filho, e muitos deles nunca mais voltaram. Os que apareceram só vieram à tona para serem destruídos. Dentes foram restaurados e manchas da face desapareceram sem que eu o notasse, simplesmente pela leitura de Ciência e Saúde, fruto 613 Saúde. Tudo isto, porém, nada é comparado com a elevação espiritual que alcancei, e tenho todos os motivos para estar agradecida. MTW, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Superado o intenso sofrimento durante 5 anos, padeci de reumatismo ciático de forma tão grave que meu corpo ficou deformado. Quando me sentia em condições de andar, fazia-o com o auxílio de uma bengala. Os ataques eram periódicos e ocorriam com intervalo de poucos meses. Qualquer exposição à chuva ou à umidade provocava um desses ataques. Certa vez fiquei de cama 11 semanas, sofrendo intensamente durante todo esse tempo, salvo quando me propiciavam alívio com injeções hipodérmicas. Quando acometida desses ataques, sempre tinha meu médico para assistir-me. Minha filha consultou outro médico, o qual disse que seria necessária uma operação, inclusive exposição e raspagem do nervo ciático. Houve também outro médico que, ao conhecer o meu caso, auscultou-me o coração e afirmou que este estava fraco e que eu estava sujeita a morrer a qualquer momento de ataque cardíaco. Depois de sofrer durante 3 anos, ouvi falar na ciência cristã, mas dela não me utilizei senão 2 anos depois, quando decidi abandonar todos os outros meios e confiar inteiramente nela. Havia dificuldade em chamar um praticista, por isso tomei o livro Ciência e Saúde e apliquei seus ensinamentos o melhor que pude. Ao cabo de 3 dias, o mal me abandonou completamente e nunca mais houve a menor recaída. Daí para cá minha saúde tem sido boa e agora estou em perfeitas condições de saúde física. Fui beneficiada de todos os modos pela ciência cristã, isto é, física, mental e espiritualmente, e por nada deste mundo desejaria ver-me privada da compreensão que possuo desta ciência. Sr.Eak, Billings, Montana, Estados Unidos. Ciência e Saúde 614 frutos curado de reumatismo e de nefrite. Estou muito grato a Deus pelo que Ele tem feito por mim. De repente, fiquei só, a braços com muitas dificuldades e provações, e comecei a estudar a Bíblia. Eu estava procurando compreendê-la antes de tornar-me membro de alguma igreja, pois parecia-me que isto seria exigido de mim. Desde a infância, havia frequentado todas as espécies de igrejas, mas nunca pude achar uma religião que atendesse à minha necessidade. Com o passar do tempo, minha situação tornou-se muito alarmante. O reumatismo ciático, que já me havia feito sofrer durante alguns anos, tornou-se tão grave que eu quase não podia fazer coisa alguma. Apareceram então algumas complicações tão incômodas, que me impossibilitavam de caminhar muito e me obrigavam a sentar-me frequentemente durante a caminhada. Pensava que sofria de nefrite, pois eram tão cruciantes as dores, que nenhuma língua o poderia descrever. Com todas essas coisas a me atormentarem, a morte parecia muito próxima. Nunca me filiara a uma igreja, e pensava que agora seria tarde demais para fazê-lo, pois teria de esperar 6 meses até ser aprovado, e até lá já estaria morto. Mais ou menos nessa época, fiz algumas perguntas à minha irmã acerca da ciência cristã, visto que ela já havia abraçado essa fé, e logo verifiquei que era justamente isso o que eu andara procurando. Compreendi imediatamente que ela declarava a verdade e nada mais do que a verdade. Comecei a ler Ciência e Saúde e também o Novo Testamento. Eu queria descobrir o que Jesus havia dito, porque já não esperava viver muito tempo. Não fui às reuniões, nem li Ciência e Saúde para ser curado, nem pensava nisso, mas tão só para ser salvo de um inferno eterno. Minha irmã insistia comigo para que eu procurasse um praticista, mas continuei a ler e a orar a Deus em silêncio. E o que foi que aconteceu? Para onde se haviam ido minhas doenças? Persisti em ler Ciência e Saúde juntamente com a Bíblia, sabendo que Deus, tal como foi revelado por Cristo Jesus, pode fazer todas as coisas, que Ele fez tudo. Ciência e Saúde fruto 615 que foi feito, que Ele pode curar e de fato cura os aflitos. Ele me curou, graças sejam dadas ao seu santíssimo nome. GJH, Charleston, Illinois, Estados Unidos. Agradecida por muitas bênçãos no ano de 1901, quando conheci a ciência cristã, eu era uma enferma desesperançada.
Havia 7 anos que vinha sofrendo de intensas dores nas costas, como o resultado de uma operação. Não conseguia descansar nem dormir de noite, pois não podia deitar-me, mas tinha de ficar sentada numa poltrona, rodeada de travesseiros. Só os que já tiverem sofrido como eu podem avaliar a plena extensão dessa desgraça. Havia esgotado todos os meios materiais e já não esperava ficar boa. Certo dia, porém, quando passeava, tive a sorte de ir ter a casa de um cientista cristão, e lá me foi explicado o ensinamento da ciência cristã. Fui aconselhada a comprar Ciência e Saúde, o que fiz, e o estudo desse livro curou-me inteiramente as costas. A ciência cristã também me curou de catarro crônico na garganta e de nevralgia de que sofria desde a infância. Antes de ingressar na ciência, havia sido tratada por 3 dos melhores médicos de Seattle, mas nenhum deles pôde propiciar-me alívio. Já não sou uma sofredora, mas regozijo-me imensamente na ciência cristã. Cumpriu-se para mim a promessa de Deus, mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E.O. Georgetown, Washington, Estados Unidos. Libertado de neurastênia e de outros males, a ciência cristã encontrou em mim o filho de um ministro protestante que não havia conseguido tirar proveito do ensino contínuo do velho modo de pensar. Há alguns anos fui declarado neurastênico por um professor de medicina, Ciência e Saúde 616 frutos, cujas obras são muito conhecidas. Estive nessa situação mais ou menos 8 anos, até 2 anos atrás, quando, graças a Deus Todo-Poderoso, tive minha atenção atraída, pela primeira vez, para a ciência cristã, por intermédio de um bom amigo. Eu estava quase constantemente tomando medicamentos e havia consultado ao todo 11 médicos, os quais sem dúvida haviam feito o melhor que podiam, mas sem resultado, embora tivessem receitado todos os medicamentos conhecidos, além de haver eu tomado numerosos medicamentos patenteados. Fui também submetido a diversas formas de tratamento higiênico e a outros que prometiam alívio. Quando ingressei na ciência, estava tomando, 3 vezes por dia, 40 gotas de óleo de fígado de bacalhau e 3 de creosoto, também 3 gotas de solução arsenical de Fowler, e, mais ou menos um mês antes, havia adquirido $18 de remédios patenteados. Estive submetido à mais rigorosa dieta, havia 2 anos que não provava nenhum tipo de guisados, frituras, doces, morangos, nem tomates. Comecei a ler Ciência e Saúde, e antes que tivesse chegado à metade, já estava comendo de tudo, como qualquer um come. Li o livro do começo ao fim, 11 vezes, e muitas outras vezes lia trechos ao acaso. Foi o livro que realizou tudo isso e agora sou um homem sadio. C.M., Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Vencidos muitos males, tenho recebido muita ajuda, espiritual e fisicamente, através da ciência cristã. Segundo o que os médicos diagnosticavam, tinha reumatismo muscular, hidropisia e prisão de ventre que já durava 30 anos. Uma amiga querida, que era uma enferma quando a conheci, havia sido curada pela ciência cristã e aconselhou-me a ler Ciência e Saúde. Assim fiz, pois desejava conhecer a verdade. Um de meus males era que eu não conseguia dormir. Comecei a ler a Bíblia e o livro-texto da ciência cristã, e antes que tivesse terminado a leitura de Ciência e Saúde, desde a Ciência e Saúde frutos 617, pareceram-me doenças de todas as espécies. Ocorreu-me, então, o pensamento: que fazer com os antigos remédios? Mas a verdade é que prevaleceu, e peguei todos os remédios materiais que eu possuía e joguei-os fora. Isso foi há 7 anos, e desde então nunca mais precisei deles. Pela leitura de Ciência e Saúde, meu marido foi curado do vício de fumar que já datava de 50 anos, como também de um mal dos rins. Não tenho palavras para exprimir a gratidão que hoje sinto pelas muitas bênçãos propiciadas ao nosso lar. Sr.Amko, Seattle, Washington, Estados Unidos. Cura proveitosa. Fiquei interessada na ciência cristã há cerca de 11 anos, e fui curada de nevralgia do estômago, da qual sofria desde criança. Com o correr dos anos, os ataques tornavam-se mais frequentes e mais graves. O único lenitivo que os médicos podiam dar-me era por meio de injeções hipodérmicas de morfina. Por fim, depois de cada ataque, ficava prostrada 1 ou 2 dias, pelo efeito da morfina. Fiquei inteiramente curada desse mal pelo estudo de Ciência e Saúde.
Creio que nunca me havia dado conta do que vinha a ser o medo, até o momento de tentar pôr em prática minha compreensão da ciência cristã em favor de meus filhos. Entretanto, muitas vezes tenho tido provas de que o medo não pode ajudar nem impedir nossa demonstração da verdade. A primeira vez que me apercebi disto, foi ao curar um grave ataque de croup de que fora acometido meu filhinho. Fui despertada, certa noite, pelo ruído que parece trazer o terror a todo o coração de mãe, e encontrei o menino sentado na cama, lutando com falta de ar. Levantei-me, tomei-o nos braços e fui para o quarto ao lado. Meu primeiro pensamento foi: se ao menos houvesse outro cientista cristão na cidade. Mas não havia, e o trabalho tinha de ser feito, e sem perda de tempo. Tentei tratá-lo, mas eu estava tão assustada que não podia pensar. Por isso, apanhei o livro Ciência e Saúde, que estava sob uma mesa ao meu lado, e comecei a ler em voz alta. Havia lido apenas Ciência e Saúde 618 frutos algumas linhas, quando me vieram à mente estas palavras, como se uma voz falasse: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quase imediatamente o pequenino disse: mamãe, cante pastor, o hino de nossa líder, que tanto as crianças grandes como as pequenas amam. Comecei a cantar e, ao começar a segunda linha, sua vozinha juntou-se à minha. Nunca esquecerei a sensação de alegria e de paz que me sobreveio, quando me dei conta da rapidez com que a palavra de Deus, através de Ciência e Saúde e desse bonito hino, havia realizado a obra de cura. Este é apenas um dos muitos casos em que o poder curativo da palavra de Deus foi demonstrado em nosso lar. A J.G. Riverside, Califórnia, Estados Unidos. Aliviada de muitos males, Paulo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. No meu próprio caso, a surdez foi vencida mediante uma compreensão mais ampla da palavra de Deus, assim como é explicada pela Sr. em Ciência e Saúde. Muitas vezes, tenho podido volver-me a Deus, sabendo que é sua vontade ajudar-nos nas dificuldades, e obtive o benefício de que necessitava. O catarro desapareceu. A amigdalite, que frequentemente me impedia o cumprimento de meus deveres na classe e em casa, não mais se manifestou. Quando me vem a tentação, pois a ciência cristã é tanto preventiva como curativa, ponho-me a ler esse maravilhoso livro Ciência e Saúde, e a minha preciosa Bíblia, que se tornou mais valiosa para mim desde que a leio sob a nova luz da compreensão espiritual, até sentir que minha mente está renovada, porque a ação foi modificada e a inflamação diminuiu. Assim, na minha experiência na ciência cristã, vi começar a transformação, e sei que a verdade é capaz de aperfeiçoar aquilo que em mim começou tão gloriosamente. Sr.ACAMCL. Brooklyn, Nova Escócia, Canadá. Ciência e Saúde frutos 619 alcançadas a saúde e a paz durante 15 anos sofri muito, tanto física como mentalmente. Médicos eminentes trataram-me de tuberculose hereditária, de fígado preguiçoso e de muitos outros males. Procurei alívio em estâncias de águas famosas, no ozônio da Flórida e no ar puro do Colorado, mas em vão. Minha vida era uma tortura incessante. Durante todo esse tempo, entretanto, eu procurava sinceramente a verdade. Examinava todo o ensinamento religioso com atenção calma e sem preconceitos. De protestante ortodoxo que era, tornei-me céptico e adepto de Voltaire, de Tolkien e de Ingersoll. Contudo, sempre conservei a fé num ser supremo e inteligente, que tudo criou. Doente e fatigado, cheio de dúvidas e em desespero, entrei, por acaso, numa igreja da ciência cristã, na cidade de Nova York, numa noite de quarta-feira, sem saber que espécie de lugar era aquele. Vendo grande número de pessoas entrar naquele edifício, segui-as, supondo que uma cerimônia nupcial havia atraído a multidão. Ao ser informado de que se realizava o culto habitual de quarta-feira à noite, perguntei a que religião pertencia. Cheguei à conclusão de que forçosamente se tratava de uma nova mania da moda, mas, depois de fazer algumas indagações, consegui um exemplar de Ciência e Saúde, prometendo que o leria cuidadosamente. Comecei a ler o livro na terça-feira e terminei na sexta-feira da mesma semana. Eu ainda continuava nas trevas. Larguei o livro, fechei involuntariamente os olhos e orei a Deus em silêncio. Permaneci nessa atitude por alguns instantes, quando me senti como um marinheiro que tivesse sido acossado, durante dias seguidos, num mar agitado, com nuvens muito baixas, as ondas muito altas e toda a natureza em volta em trevas.
Em desespero, ele se ajoelha e encomenda sua alma a Deus, quando de repente avista a estrela polar brilhando através das nuvens e que lhe permite guiar seu navio às praias da salvação. Muitas coisas ficaram claras para mim. Compreendi que há somente uma paternidade de Deus e uma só fraternidade do homem, que eu era cego, e agora ciência e saúde 620 frutos vejo, que não havia mais dor, nem sofrimento, nem medo, nem indigestão. Naquela noite dormi como uma criancinha e despertei no dia seguinte revigorado. Agora não há mais nenhum vestígio de meu antigo mal, e sinto-me como uma nova criatura. L.P. Nova York, Estados Unidos. Conseguidas a saúde e a paz há cerca de 9 anos, fui atraído à ciência cristã por um parente cujas múltiplas aflições haviam cedido lugar à saúde e à harmonia e cuja carinhosa gratidão se refletia em todas as suas palavras e em todos os seus atos. Ocorreu-me então o pensamento de que Deus cura de fato todas as nossas moléstias. A primeira vez que li o livro Ciência e Saúde não pude compreendê-lo. Eu estava envolto em trevas e em melancolia, e pus o livro de lado por algum tempo. No entanto, a boa semente havia sido lançada, e pouco tempo depois recomecei a leitura, e com tal interesse, que minhas aflições desapareceram como orvalho sob o sol da manhã. A asma, que se considerava hereditária, a nevralgia sob forma grave, e além disso o vício do fumo e das bebidas alcoólicas, ao qual estive preso durante muitos anos, desapareceram. Louvado seja o Senhor! Ele enviou a sua palavra e me sarou, pois a leitura de Ciência e Saúde trouxe à minha consciência a verdade que liberta. S. Sherman, Geórgia, Estados Unidos. Tuberculose rapidamente curada. Fiquei interessado na ciência cristã há cerca de 5 anos, graças à cura de minha esposa, que, no dizer dos médicos, sofria de tuberculose em último grau. Eu havia tentado ciência e saúde frutos 621 tudo o que se podia encontrar no campo da medicina, e todos os médicos contavam-me quase a mesma história acerca do caso. Por fim, recomendaram para ela apenas um clima mais seco, em lugar mais alto, e que, quando ela piorasse muito, se lhe desse algo para acalmá-la. Foram experimentados diferentes climas, mas ela não melhorou, em verdade, piorou. Assim continuou a luta até o dia 1º de março de 1899, quando novamente teve de voltar ao leito. Durante 2 dias e 2 noites ela